E mesmo as pessoas próximas principalmente, me olhavam com um olhar de julgamento. Então era o que me fez esconder a gestação esse tempo todinho. Porque ninguém olhou pra mim e falou assim: Débora, se você estiver grávida de novo, tudo bem. Ninguém tá aqui pra te julgar, até porque quando eu preciso de levar os meninos no hospital, quando eu preciso de alguma coisa, ninguém vem aqui em casa perguntar se a gente tá precisando de alguma coisa. Ninguém tá perguntando se a gente precisa de um apoio. Mas eu sei que se eu falar da terceira gravidez, vai ser um bate-boca e tudo, e eu sei que eu vou me machucar mais ainda. E agora com 6 meses que eu passei sem aceitar, sem conseguir sair de casa pra ir fazer um pré-natal, sem conseguir sair de casa pra fazer um exame, eu finalmente tive coragem de ir no hospital procurar ajuda, porque lá tinha ajuda psicológica. E aí eu fui lá no hospital, expliquei minha situação, o que aconteceu. A moça da triagem teve toda a paciência comigo, ela me consolou, ela falou: calma, a gente vai te ajudar, ninguém tá aqui pra julgar. E pediu pra mim ficar lá dentro, esperando o psicólogo. E aí eu fiquei esperando, né, o psicólogo. E aí tava sem psicólogo no horário que eu tava lá. Então eu fui passar pelo médico. O médico botou o aparelho na minha barriga, nem precisou fazer exame, eu já mostrei minha barriga e ele já arregalou os olhos, assim. E aí ouvi os batimentos do bebê e tudo mais. Aí ele falou: aparentemente tá tudo bem. Me passou o exame de imagem, me passou o exame de coleta de sangue, de urina, hemograma completo, né? E aí lá mesmo no hospital eu fiz os exames. Eu cheguei lá por volta de umas meio-dia e saí de lá 11 horas da noite já. 11 da meia-noite. E aí fiz a coleta de sangue. E conversei com a psicóloga, expliquei tudo pra ela, eu não parava de chorar, o tempo todo chorando. E ela falava pra mim: você não tem que se limitar por causa do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão pensar de você, do que seus parentes, seus familiares vão achar ou deixar de achar, porque quando tá apertando é só você e seu esposo pra cuidar dos meninos. Então, e você também não tem obrigação nenhuma de contar pros seus familiares sobre sua gravidez, você tem que se preocupar em cuidar de você, do seu psicológico, dos seus filhos, porque a partir do momento que você saiu do núcleo familiar da sua mãe, da casa da sua mãe, o seu núcleo familiar virou o seu marido e os seus filhos. Então você não tem obrigação nenhuma, tá tudo bem, se você não quiser contar, não conta. Só se preocupa com a sua saúde, a saúde da sua família, dos seus filhos, em cuidar da sua gestação. Porque, embora não seja fácil, Deus não dá algo que a gente não consegue carregar, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão, independente da situação. E bom, nesse dia foi que começou a cair a ficha mesmo. E aí eu fui fazer o exame de imagem e realmente tinha um bebê na minha barriga. Mesmo eu com a barriga enorme, eu não queria acreditar. Eu achava que era alguma coisa psicológica, mas não, realmente tem um bebê na minha barriga. E aí